quero convidar você a já deixar aí em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, esse pão vivo, amém? O meu já está aqui sobre a mesa, mas também quero, como eu falei, né? Tive que dar uma fugidinha aqui. Querido, você que pode e tenha o coração de abençoar o ministério de pessoas, a nossa irmã Márcia Gomes, conhecida como Missionária Gomes, Márcia, né, do Curados para Curar aí, de mulheres, ela está com alguns exemplares da Bíblia, qualquer Bíblia que você precisar. Você pode entrar em contato com ela, ela pede a Bíblia e essa Bíblia chega aí na sua casa, ela entrega aí sem taxa de entrega. Então, olha, que Bíblia maravilhosa, olha, para as irmãs. Uma Bíblia NVI, tá vendo? Bíblia linda, inclusive esse exemplar aqui eu vou ficar com ele para mim, entendeu? Por mais que seja feminino, mas muito bonita. E Bíblia é Bíblia, querido. NVI, uma linguagem moderna. Essa Bíblia está saindo no valor de R$50. Como eu disse no início, né? Aquele que entrar, os 5 primeiros que entrar em contato comigo, eu vou dar um desconto aí nessa Bíblia, tá? E ela chega aí na sua casa. Olha a outra Bíblia também muito bonita. Para você, jovem, para você dar para o seu filho, né? Para sua filha. Ela tem a harpa cristã nela e corinhos nela, tá? É uma Bíblia Almeida, revista e corrigida. Essa tá saindo no valor de R$40. E essa aqui, irmão, também é um espetáculo, tá? Para irmãs, olha que maravilha, ó. Essa Bíblia aqui, ela, tá vendo? Ela é encadernada, ela é uma Bíblia e agenda ao mesmo tempo, é 2 em 1. Você não vai precisar carregar a Bíblia mais e a agenda. Ela tem espaço assim na lateral dela, a parte de baixo, para você escrever, fazer suas anotações. Eu não estou abrindo aqui porque ela está lacrada, tá? Então essa Bíblia está saindo no valor de R$105. Vou repetir, os 5 primeiros que entrar em contato ou entrar em contato com a missionária Márcia vai ganhar um desconto aí. E ela chega aí na sua casa, tá? R$105 esse exemplar aqui, que traz também o diferencial dela, uma agenda nela. Ela é Bíblia e agenda ao mesmo tempo. Dá para você fazer suas anotações aí. Então o intuito de eu anunciar isso aqui, querido, é simplesmente para ministrar algo no ministério da missionária Márcia, que é membro aqui da nossa igreja no bairro Jardim Atalaia. Então você querendo, né, tá aqui, Bíblia Sagrada, com espaço para anotações, R$105. Bíblia Almeida, revista e corrigida com harpa e cantor cristão, R$40. E a Bíblia Sagrada de mulher, né, capa brochurão, NVI, tá saindo no valor de R$50. Então, ajude aí a obra missionária, abençoe o ministério da nossa irmã aí, tá? Ah, pastor, não tenho ela, como é que eu faço? Entre em contato comigo que eu te passo o contato dela aí. Amém, irmã Denise? Que saudade da senhora, quanto tempo. Deus abençoe todas as igrejas aí em Cataguás, né? Que Deus abençoe aí a igreja de Vila Minalda, a primeira igreja aí de Cataguás. Que Deus abençoe a vida de todos os moradores aí dessa região. Amados, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25, vai nos dizer assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes a ferida, deitando-lhes azeite e vinho. Perdão, querido. Sobre a sua cavalgadura, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parecem que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz o mesmo, da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, ao começarmos o capítulo 10 de Lucas, nós percebemos que Jesus, esse capítulo começa com uma missão. Jesus dando uma missão aos 70 discípulos que ali iriam. E ao iniciar esse capítulo, ele diz que depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir. E ao mandar, Jesus, sabendo que havia muitos lugares para ir, ele orienta que esses homens, esses discípulos, orem ao Pai, dizendo a ele que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Muitos tinha a fazer. Parece que 70 é um número expressivo, mas pela dimensão da obra do Senhor, ainda era pouco. Então o Senhor o adverte que eles orassem, pedindo ao Pai que enviasse mais ceifeiros ali. E então, assim começa o capítulo 10 de Lucas. Jesus enviando os seus discípulos para todos os lugares, cidades, e após esses discípulos regressarem ali, a Bíblia diz que eles estavam enaltecidos, eles estavam alegres, radiantes, porque acontecia sinais e maravilhas por onde eles passavam. Os demônios sujeitavam a autoridade que estava sobre ele, a saber, do nome de Cristo, e eles estavam maravilhados com isso, porque os demônios, sujeitavam as palavras de ordem que eles davam. E Jesus, entanto, preocupado com isso, adverte-os mais uma vez que eles não ficassem maravilhados pelos sinais, não ficassem maravilhados pelos dons, não ficassem maravilhados pelos milagres, mas que a verdadeira alegria deles fossem, não pelos dons, mas fossem em manter e prezar pelos seus nomes escritos no livro da vida.
Essa tem que ser a nossa grande alegria. Não os sinais que o Espírito Santo produz sobre a nossa vida, mas em ter certeza que o nosso nome está gravado no livro da vida. E então, querido, Jesus agora adverte eles isso. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 10. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Eles estavam alegres porque os demônios sujeitavam a eles no nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa alegria, querido, não tem que estar nos dons que Deus nos dá, porque muitos irão para o inferno possuindo os dons, mas que negligenciaram um caráter de Cristo, um caráter santo de Deus em sua vida. Negligenciaram, querido, quantos escândalos têm surgido através de pessoas que têm até dons, que têm até, são profetas, mas tem escandalizado a noiva, tem vivido uma vida em adultério, tem vivido uma vida em fornicação, tem vivido uma vida juntando tesouros na terra e não no céu. E Jesus então adverte ele: não ficais alegre porque essas coisas vos aconteçam, mas ficai alegre porque os vossos nomes estão no livro, ali nos céus, estão no céu. O que adianta, querido, nós pregarmos? O que adianta nós cantarmos? O que adianta nós sermos usados como canal de cura e libertação de pessoas e estarmos perdendo a nossa alma? O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder, querido, a nossa alma? Sim, Diácono Carlos Beroli, irmã Elisângela, nós temos, querido, que possuímos os dons, mas temos um caráter santo, igual o caráter santo de Deus. E então, ele está discorrendo aqui, e quando chega agora, aqui no verso de número 25, diz que levanta alguém, levanta um sábio, levanta um que entendia, levanta um que sabia, levanta um, querido, que manuseava as escrituras, mas que não vivia as escrituras. Certa vez, dando aula para os novos convertidos na sala do discipulado, eu fechei a palavra de Deus, eu fechei o estudo e disse para eles: olha, vocês têm certeza que vocês querem conhecer este pão? Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Porque isso é responsável por enquanto vocês são inocentes, ignorantes acerca dela. Mas a partir do momento que essa palavra for ministrada diante de vocês, vocês agora serão réus convictos dos erros, confessos dos erros que cometerem. E a Bíblia, querido, ela não foi nos dada para adquirirmos conhecimento, porque se tem uma pessoa que sabe essa Bíblia de capa a capa, é o diabo. Essa Bíblia, ela foi feita, querido, para ser vivida e não conhecida.
Se esse conhecimento não te produz uma prática, é anátema você conhecê-la. É o sal insípido que não serve para nada, não dá sabor a nada, a não ser para ser jogado em terra e ser pisado pelo ser humano. A Bíblia, ela tem que ser conhecida para ser vivida. Sem vivência dessa palavra, o conhecimento é anátema. E então levanta-se ali. Entretanto, nós vimos aqui, querido, que esse capítulo inicia, apesar da aceitação do Evangelho não ter sido unânimes naqueles 70, mas aqueles 70 retornaram a Jesus possuídos de alegria, como diz o versículo 17. O poder que havia recebido foi capaz de subjugar os próprios demônios. Eles estavam felizes, admirados, mas Cristo, porém, procura mudar o foco da sua alegria. E quem sabe, meu amado, você está como esses 70, se regozijando, porque Deus te usa, e tem esquecido de se preocupar se o seu nome é conhecido no céu. Se quando você abre a boca, o céu diz: esse é o muito amado de Deus. Jesus então procura mudar o foco da alegria, destacando a queda de Satanás, que foi expulso do céu. Porque lá no céu ele tinha todo o poder nele, ele era o centro. E muitas vezes, querido, nós nos deixamos levar. O grande sábio, ele diz que quer conhecer alguém, dê autonomia para ela, dê poder a essa pessoa. Alguns, querido, não se corrompem com poder, mas outros se corrompem. Você vai ver que uma das tentações de Cristo, o diabo quis dar poder a ele. Quis colocar dúvida no coração dele acerca da paternidade de Deus sobre ele. Se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E quantas pessoas têm deixado de acreditar na paternidade de Deus sobre a sua vida, achando que Deus esqueceu dele, achando que Deus não lembra mais dele pelas adversidades que ele tem passado. E o Pai continua te amando. Jesus então procura mudar o foco dizendo: olha, eu vi Satanás cair, alegre também com essas mesmas coisas de poder, de autoridade. Lhe subiu a cabeça e ele diz: subirei e colocarei o meu trono acima de Deus. Foi onde foi o fracasso dele, ele foi lançado como um relâmpago na terra. Porque o poder nos faz sentir, se nós deixarmos ele tomar, achamos que somos alguém, sentir que somos melhores do que outros e não somos nada, não passamos de pó e não passamos de cinza. Por mais poder aquisitivo que você queira ter, querido, e menospreze outras pessoas, o seu fim é num túmulo vazio e o seu corpo irá feder naquele lugar. Quem sabe você que me ouve, o poder subiu, sua riqueza, você acha, você menospreza as pessoas, como Lúcifer, com síndrome de Lúcifer. Ele faz essa conotação dizendo: toma cuidado, porque eu vi uma pessoa alegre dessa mesma forma, sendo lançado fora do céu. E Satanás jamais tornará para lá. Por isso que ele quer te tirar da presença, por isso que ele quer tirar o seu nome lá do céu. Ele não pode voltar, então se eu não posso, outros também não vão. Ao passo que eles possuem seus nomes arrolados no céu. Jesus falou: a maior preocupação que vocês têm que ter é o seu nome arrolado lá nos céus, no livro da vida. Meu amado, nosso maior motivo de alegria não deve estar nas realizações que, por sinal, não vêm de nós mesmos. Ainda que não venha de nós, esse não tem que ser a nossa maior motivação. Mas
temos que ter a certeza de que servimos a um Deus que, por meio de Jesus Cristo, escreveu o nosso nome nos registros celestiais. Essa tem que ser a nossa maior alegria. Que se nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo e por meio dele, Deus escreveu o nosso nome lá nos registros celestiais. E como é que está o seu registro, querido? Ontem, no nosso GECEL ali, a nossa irmã Márcia Gomes, ela compartilhou algo da família dela conosco. Uma pessoa que o pai dela criou como se fosse um filho dele. Cresceu no meio delas. E o pai dela hoje descansa no Senhor. E esse rapaz cresceu, foi morar algum tempo nos Estados Unidos e retornou. E sabendo que o seu pai adotivo ali, de consideração, havia morrido, foi visitar. E agora era momento de dividir a herança entre os filhos. E ele perguntou para a mãe dela: eu tenho parte em alguma coisa que vai ser dividida? A mãe dela virou e respondeu: não, você não tem parte, porque ele não te registrou, você não tem no seu registro o sobrenome dele. E aí ele parou todo mundo e falou: é isso que eu quero dizer. Se eu tivesse o meu nome registrado em cartório, se eu tivesse um registro com o sobrenome do meu pai, eu teria parte da herança, não é assim? É isso que eu quero ministrar na vida dessa família nessa manhã. Ele dizia: nós só teremos parte na herança com Cristo se tivermos nos nossos registros o nome do Senhor Jesus Cristo. Se o nosso registro estiver no céu através do nome do Senhor Jesus Cristo, através de eu confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Será que o seu nome está registrado no céu? Será que você tem feito sinais, pregado às multidões, arrastado, mas tem registro no céu? Será que naquele dia, ao soar da trombeta, o seu nome vai ser gritado nos registros do céu? E será que você vai poder herdar os céus, porque você tem um registro nos céus que te dá direito a isso? Jesus está dizendo a ele: é isso que vocês têm que preocupar. É com isso que vocês têm que preocupar. É com isso. E logo em seguida, ele faz e fala algo do Pai. Deus não escolhe por mérito humano, querido. Não é os seus méritos, não é o que você faz ou deixou de fazer que ele te escolhe. Não é mérito, não é por mérito seu, mas é pela graça dele que ele te escolheu para pregar as boas novas de salvação. Deus não escolhe por mérito, mas tem revelado o ministério do reino dos céus aos seus pequeninos, como diz o versículo 21. Isto é, aos humildes de espírito. Deus tem procurado revelar, queridas, coisas loucas para confundir os sábios, porque nunca é por mérito, mas é por graça. O conhecimento de Deus não é condicionado à capacidade humana de recebê-lo, mas ao reconhecimento da sua incapacidade. Quando eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço que se eu estou de pé nesse dia vos falando, não é pelos meus méritos, mas é pela bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Sim, Deus não é condicionado à capacidade humana de recebê-lo, mas o reconhecimento da sua incapacidade. Os orgulhosos e os soberbos, meu amado, jamais irão experimentar Deus se antes não lhe entregarem um coração
a uma real mudança. Jamais você vai conseguir conhecer a Deus se você não deixar o seu coração passar por uma verdadeira mudança. Jamais você vai viver, querido, o reino dos céus. Não é para ser vivido quando chegarmos lá. Já temos que estar vivendo ele aqui. Porque quando chegarmos lá e como vivemos lá, nós temos que adaptar. Não, nós já estamos adaptados aqui. O reino do céu tem que ser visto em nós aqui, para quando formos lá já estarmos adaptados com tudo que vamos viver lá. Só através de uma verdadeira experiência, só através de experimentarmos Deus, antes de chegarmos lá, mudarmos o nosso coração, tirarmos as soberbas, tirarmos o orgulho e termos uma verdadeira mudança em nosso caráter, em nossos corações, sim, conseguiremos chegar lá. Donos de um coração enganoso somos. A Bíblia diz isso: o coração do homem enganoso produz caminhos de morte. Mas a resposta certa vem do Senhor. Somos donos de corações que nos enganam, de um coração enganoso. E desesperadamente corruptos. Sim, essa é a nossa parte humana. Coração enganoso e demasiadamente corrupto. Precisamos estar em atitude de constante vigilância, a fim de que jamais caiamos na armadilha desse coração enganoso, desse coração corrupto. Jamais, querido, temos que estar vigilante, mais e mais a cada dia, para não cairmos na armadilha de pensar que somos capazes de dominá-lo. Não somos. Paulo vai dizer o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer está sempre a praticar, e o que ele não quer praticar, querido, ele está sempre a fazer. Somos corruptos, o pecado trouxe esse flagelo à nossa vida. Precisamos estar vigilantes e entendemos que não somos capazes de nos dominar sozinho, se não for a graça dele, se não for o Espírito Santo dele, se não for uma vida de oração, uma vida voltada na palavra, uma vida que de entrega e entendimento que eu não sou capaz de nada, se a graça dele não for por mim, se ele não for por mim, porque tudo é ele, porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. Sim, sim. Os intérpretes da lei pensavam ser os donos da razão, tanto que se levanta um no versículo 25, de fato eram estudiosos da palavra e conheciam o caminho da vida, mas a ausência da prática os tornava apenas conhecedores. Eles conheciam, eles manuseavam esse pão, eles sabiam o caminho, mas a ausência, querido, da prática, a ausência de praticarmos o que está contido nesse livro, os tornava apenas conhecedores e não praticantes. De que serve, meu amado, por exemplo, um médico que conhece toda a teoria da medicina, mas que nunca colocou em prática o que conhece? O que adianta? O conhecimento da verdade não pode ficar limitado ao seu possuidor. Ele deve ser manifesto através do amor. Altruísta, através da prática, através do caráter,
através de uma forma sincera de viver os padrões do céu. Sim, não adianta o conhecimento sem prática. Não adianta, querido, dizer que é cristão e não ter um caráter de Cristo. Não adianta, querido, você, ao ser confrontado, fugir desse confronto. Olha o que diz o verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia o caminho, mas estava fazendo de desentendido. E quem sabe você que me ouve está dessa mesma forma. Sabe o caminho, e só há um caminho. Para com essa conversa que todos os caminhos conduzem a Deus. Mentira! A palavra nos garante que isso é mentira. Só há um caminho que leva a Deus, só há um único intercessor: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente através dele temos acesso ao Pai. O que adianta o médico conhecer toda a teoria da medicina, mas nunca colocou em prática o que ele conhece? O conhecimento da verdade não pode ficar limitado ao seu possuidor. Ele deve ser manifesto através do amor altruísta na vida das pessoas. A compaixão não é ver, sentir pena do sofrimento alheio e passar largo. A compaixão não é só isso, querido. A compaixão não é ver e sentir pena somente, e sentindo pena passa-se a largo, mas ver, aproximar-se e ser um instrumento de Deus para aliviar a dor de outros. Quantos, e quem sabe você, líder que está me ouvindo, pastor, missionária, diácono, presbítero, obreiro que está me ouvindo, tem passado a largo em situações, tem tido pena. Essa pessoa não precisa da sua pena. Essa pessoa precisa que, ainda que precisar de você se sujar, querido, está imundo ali, mas que você traga essa pessoa a Cristo, depois você se purifica. Não estou dizendo que você deva pecar. A Bíblia diz que o sacerdote veio, viu aquele homem ferido, machucado, e passou de lado. Quem sabe a sua religiosidade tem mandado muitas pessoas para o inferno. Pessoas que poderiam ter aceitado a Cristo, mas que você não desce desse pedestal de achar que é melhor, que é mais santo do que alguém. Veio o levita e faz da mesma coisa, porque se sentia mais do que aquele que estava ali. Precisamos entender isso nesse dia. Sentir pena do sofrimento alheio e passar de largo não resolve o problema. Se Deus está te fazendo passar por um caminho que tem sofrimentos alheios, é porque Ele está dizendo para você: estou te trazendo para ajudar essa pessoa, estou te trazendo para que você seja instrumento na vida dessa pessoa. Até quando você vai ficar passando a largo ao sofrimento de uma pessoa? Cristo está te fazendo ver para que você se aproxime e que seja um instrumento dele para aliviar a dor dessa vida, dessa pessoa. E a Bíblia diz que vinha um certo samaritano, olhando aquele homem, atou suas feridas, deitou vinho
e azeite dela. Deus tem derramado vinho e azeite na sua vida, querido. Não é para você ser cheio, é para você transbordar na vida de outras pessoas. É para você atar as feridas de outras pessoas. É para você deitar vinho novo na vida de outra pessoa. É para você, meu amado, deitar azeite nessa ferida. E ao contrário disso, você tem aberto mais essa ferida. Essa pessoa não precisa ser, querido, tomada pela sua dor, ela precisa ser curada, transformada pela sua vida. Sim, mas só podemos dar aquilo que temos. O sacerdote não deu porque ele não tinha. O levita não deu porque ele não tinha. Mas quem tem, querido, transforma a sua vida e a vida de outros. Hoje, Jesus nos chama, nos convida a sermos seus imitadores. Hoje Jesus nos convida para sermos seus imitadores. Hoje Jesus nos convida a sermos seus imitadores, cuidando das feridas do corpo e da alma dos nossos semelhantes. Ele nos convida a isso. É triste, irmão. Este final de semana é triste o que eu vou te dizer. Em conversa com um amigo, ele disse, olha, tem muito tempo que eu não piso em uma igreja. E eu entendi que as palavras dele dizem, olha, e a igreja não me desperta a vontade de ir, porque aonde não deveria haver falta de amor, é onde que eu vejo mais falta de amor e sensibilidade com o próximo. Companheirismo. E eu tive que descer essa goela abaixo e dar uma palmatória que ele não estava errado no perfil de a igreja do Senhor hoje. Cada um corre segundo as suas necessidades. Cada um olha para o seu próprio umbigo. Precisamos, querido, entender que Jesus nos convida a sermos seus imitadores, cuidando das feridas do corpo e da alma do nosso semelhante. Jesus nos convida a sermos hospedeiros daqueles que Ele tem colocado em nossos caminhos. Obrigado, irmã Júlia, por ser uma anfitriã, uma hospedeira, junto com a sua família. Obrigado, irmã Poliana, por ser uma hospedeira junto com a sua família. Obrigado, Júlio, Paulo, Francisco, por ser um hospedeiro, abrir a sua casa para o projeto Gessel, para cuidarmos de vidas ali, meu amado, que Deus tem nos dado. Não passe a largo dessa pessoa que precisa ser sarada na alma. Não faça de desentendido, porque esse doutor se coloca de pé e tenta tentar a Cristo, conhecendo o caminho. Ele sabia como fazer. E quantas pessoas têm feito de desentendido, e quantas têm caminhado a largo passo para o inferno, porque você tem se mostrado desentendido daquilo que Deus quer para a sua vida. Jesus te convida, meu amado, me convida a sermos seus imitadores, a deitarmos vinho, atarmos feridas. E deitarmos azeite em feridas de pessoas. Cuidarmos dela o tempo que for necessário. Desperta, a seara é grande, os campos já estão brancos. Deus está te chamando para se assemelhar ao Filho dele. Sim, sermos hospedeiros daqueles que ele tem colocado em nosso caminho.
E ao colocar aquele homem em seu cavalo, ele leva ele para um hotel da época, hospedaria, e diz para aquele homem ali: no outro dia, ele deixa 2 dinheiros e diz: olha, cuida dele, eu vou prosseguir a minha viagem. Quando eu voltar, se isso aqui não for suficiente, eu acerto o restante. Sim. A única coisa que Jesus quer de nós é que Ele nos pede cuida deste homem. Aquele samaritano, ao colocar aquele homem na hospedaria, ele disse para o hospedeiro: cuida deste homem. E ele está dizendo para você, estou generalizando, homem, mulher, moça, rapaz, criança, adolescente, cuide deste homem. Cuide dessas pessoas. Não tenha dó, não passe a largo, mas cuide delas. Cuide dessas pessoas. Cuide desta mulher. Cuide desta criança. Cuide desse jovem. A única coisa que aquele samaritano diz: cuida dele. E ele diz no verso 35: e eu indenizarei quando voltar. E o dono dessa obra está voltando, querido, e ele vai te indenizar. Se você tem cuidado com a excelência daqueles que ele tem enviado até você e não tem passado a largo, se você tem atado feridas, se você tem deitado vinho, tem deitado azeite, ele te garante: eu te indenizarei quando voltar. Eu te indenizarei quando voltar. Que o amor de Deus, querido, derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, nos conduza à prática do evangelho verdadeiro, não o evangelho que está sendo pregado aí, mas o evangelho verdadeiro é aquele que nos leva a semelhar-se com Cristo, com seu caráter santo e imutável. Mas que a nossa maior alegria não esteja naquilo que fazemos aqui, e sim no privilégio imerecido de fazermos parte da lista de convidados para bodas do Cordeiro. Que nós possamos darmos sempre graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o texto termina dizendo que Jesus volta a pergunta para aquele homem e diz: qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus era mestre nisso, em devolver perguntas, que você acha que tem que ter todas as respostas. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Lembra que eu comecei dizendo que se estamos de pé pela misericórdia de Deus, o amor dele nos alcançou?
Ele está dizendo para mim e para você, vai e usa da mesma bondade para com outras pessoas. Não é assim, Romário? Vai, usa da mesma bondade, usa da mesma misericórdia, usa do mesmo amor, usa do mesmo carinho. Ei, líder, ei, pastor, pastora, missionário, missionária, quantas falhas nós cometemos, e quando as pessoas cometem, nós queremos ir a ferro e fogo, e não usamos da mesma bondade, porque o nosso pecado, nós lambemos ele, as nossas feridas nós lambemos. Tadinho de mim, ô dó de mim. Mas quando é a ferida do irmão, nós queremos colocar o dedo, queremos rasgar ainda mais a ferida. Vá, querido, e use da mesma misericórdia que Deus tem usado com seus acertos e os seus erros na sua vida, com outras pessoas. Seja instrumento de cura e não instrumento de ferir, meu amado. Ele só te pede isso, haja da mesma forma. Palavra do Senhor, Lucas, capítulo 10, verso 37, disse-lhe o homem, o que usou de misericórdia para com ele, esse que se mostrou amigo, e disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. É só isso que Jesus requer de você, que você trate as pessoas da mesma maneira que Ele tem tratado você. Cure as pessoas da mesma maneira que Ele tem curado você. Pastoreie as pessoas da mesma maneira que Ele tem pastoreado você. Oriente as pessoas da mesma maneira que Ele tem orientado você. Seja longânimo com as pessoas, assim como Ele tem sido misericordioso e longânimo com você. Faça às outras pessoas aquilo que o Pai tem feito por você. Assim como o Pai tem te prosperado, prospere outras pessoas. Cuide, ame, respeite, ajude, ande, caminhe. Se te pedir uma milha, ande 2, 3, quantas forem necessárias. Ei, meu amado, meu filho e minha filha, escute isso nesse dia. O Pai está dizendo para você, faça às outras pessoas aquilo que Ele tem feito por você. Se Ele tem derramado vinho novo e azeite em suas feridas e atado elas, faça isso com outras pessoas. Faça isso com outras vidas. Faça isso com outras famílias. Eu sei que você pode estar aí me ouvindo ferido, ferida. Eu sei que você pode estar aí trazendo à memória agora o espírito, aquele pastor que te feriu. Mas deixa eu ser um instrumento de atar tuas feridas nessa manhã. Receba essa palavra, deixa eu deitar vinho e azeite em sua ferida. Feche teus olhos por um instante agora. Coloque a mão, querido, aonde procede todas as coisas, o seu coração aí agora, onde você imagina ser. E escute esse louvor. Escute esse louvor agora. Feche teus olhos. Eu sei, de repente, se você tiver com mais alguém, segura na mão dela, abraça com ele, abraça com ela aí. Ore com ele, ora com ela. Eu quero orar por você, mas primeiro eu quero que você escute esse louvor. Não me importa a forma que você chegou diante dessa live. Eu quero atar suas feridas. Eu quero colocar azeite nessa manhã e vinho.
Sim, querido, eu quero estancar essa sangria da sua vida através do poder dessa palavra. Coma desse pão. Eu quero te levar para a hospedaria do Espírito Santo e deixar Ele cuidar de você. Rabá, sorecan, torocalabá, xerecalabá. Riabassu indecandaraçaio. Aleluia! Ame teu próximo. Deus, eu não quero passar de largo, eu não quero fazer vista grossa. Eu não quero ser, Pai, uma pessoa que domina a tua palavra, mas não a pratica, Deus. Eu quero praticar ela na vida desse amado, eu quero praticar ela na vida desse amado, dessa amada, Senhor, dessa moça, desse rapaz que me ouve, desse ancião, dessa família que está aí ligado nessa live. Deus, que o azeite do Senhor chegue nessas feridas, que o vinho novo chegue nessa vida, que o Senhor ate através do teu poder, ó Pai, essa ferida angustiante que tem incomodado essa vida, meu Deus. Deus, leva ela para sua, leva ele, leva ela, leva essa pessoa para sua hospedaria, Senhor. Cuida dela, Deus. Cuida dele, Deus. Assim como o Senhor tem cuidado de mim, Senhor. Assim como o Senhor tem cuidado da minha casa, dos meus filhos, Deus. Cuida, Deus, cuida. Tira essa tristeza, tira essa mágoa, tira essa ferida, essa decepção, Deus. Trata dessa ferida. Rabá, xará, sorecandarabá. Fecha, Espírito Santo, essa porta que o diabo entra para destruir essa casa, Deus. Fecha essas brechas, Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu amado, entenda que você é amado, entenda que você é amada. Sim, entenda isso. Espírito Santo, toque aí. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o vinho e o azeite sendo derramado. Sinta Ele atando as suas feridas. 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 Sinta Ele atando as suas feridas agora. Sinta Ele atando as suas feridas. Sinta Ele atando as suas feridas aí agora, meu amado. Sinta Ele mudando o aspecto da sua vida aí agora. Sinta essa ferida sendo fechada agora. Sinta essa ferida sendo estancada agora da sua vida. Sinta essa ferida sendo aniquilada aí da sua vida agora. Em nome de Cristo Jesus, coloque isso para fora. Sim, meu querido. Sim, minha amada. Seja curado agora, seja liberto agora. Que essas cadeias caiam, Senhor. Que esse demônio que tem aprisionado essa alma saia agora. Que ela e ele volte para a sua hospedaria. E sinta cada dia vinho novo e azeite e ataduras, Deus, sendo, ó Pai, que colocada nas feridas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba aí agora essa cura, essa libertação. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde a cada dia. Que você creia que o Pai não desistiu de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, chegamos ao fim.
dessa live. Eu quero convidar você mais uma vez a ser um parceiro, você que chegou aí agora, dessa obra, da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. Sendo um amigo dela, sendo um parceiro, um mantenedor. Há 3 formas de você fazer isso: orando, se tornando membro dessa igreja e sendo um colaborador. Como eu faço, pastor, para colaborar? Através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Você fazendo a sua contribuição, tire uma foto do comprovante, envia para a gente, para mim estar passando para o tesoureiro, e na reunião da Junta Diaconal ele apresentando esses valores aí, dando entrada no caixa da igreja. Pastor, o senhor tem o Pix? Tem. Entre em contato através do WhatsApp 033 98812 6732. Temos o Pix do Nubank, temos o Pix também do Banco do Brasil. Entra aí em contato e eu vou te dizer as várias formas que você tem de enviar suas contribuições. Também nos disponibilizamos de ir até o seu comércio, a sua casa, orarmos com você e abençoarmos a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Que Deus abençoe sua vida. Que você venha atar as feridas de outro. Que você venha não só ter conhecimento, mas ter prática daquilo. Vá e faça a outras pessoas aquilo que Deus fez na sua vida nessa manhã, em nome de Cristo. E para finalizarmos, tá? As 5 primeiras pessoas que entrar em contato comigo pelo WhatsApp ganhará desconto nessa Bíblia. R$50, tá? Bíblia para mulheres NVI, tá certo? Você que não tem complexo nenhum, serve para homem também, tá? Bíblias para você jovem, com cantor, com corinhos, com harpa, tá? Almeida Revista Corrigida, e outra Bíblia aqui para a mulher com espaço para anotação, tá certo? No valor de R$105, e eu te dou um desconto aí, você entrando em contato comigo. No valor de R$40, te dou um desconto entrando em contato. No valor de R$50, te dou um desconto entrando em contato comigo após essa live aqui. E detalhe, sem taxa de entrega, ela chega aí no seu endereço. É só você me passar o endereço aí, tá? Isso é um trabalho da missionária Márcia Gomes aí. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até quinta-feira, meu amado. Até quinta-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz. Beijo no seu coração, um bom dia de salvação, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira com a live Café com Pão. Deus te abençoe.